Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família, todas as bênçãos de Deus para a sua vida. Nós exaltamos e glorificamos ao Senhor por mais um dia que foi nos dado, por mais uma oportunidade que Deus ele tem concedido a mim e a sua pessoa de dormirmos e acordarmos na presença do Senhor. Um grande abraço, pessoa que vos fala, o pastor Joséval Pereira de Jesus, e que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua casa com todas as bênçãos que já foi determinada por Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus é um Deus abençoador, um Deus guardador, um Deus que do céu contempla todas as coisas que passam sobre a terra. Nada passa impune, nada passa desapercebido perante os olhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele está sentado no seu trono sublime, né? Está lá no terceiro céu, está sentado no trono de glória, juntamente com Jesus, o nosso Senhor, né, à direita do Deus Pai. E a Bíblia diz que Deus se inclina, coisa linda na igreja, ele se inclina para ver, aleluia, o que passa no céu, o que passa também na terra. Então nada passa desapercebido perante os olhos de Deus. Tudo está no controle. Guarde uma coisa, Deus está no controle do mundo, está no controle do universo, está no controle da minha vida, da sua vida. E sabemos que o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence ao nosso Deus. Às vezes você pensa que Deus saiu do controle. Deus não saiu do controle. Ele está no controle da situação, está no controle da minha vida, da sua vida, e Ele sabe como conduzir a nossa vida no caminho que nós devemos andar. Guarde isso aí. É Ele que nos conduz, é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, né? Ele que diz o caminho é por aqui. A direção que tu deve andar é essa. E nós temos que deixar Deus guiar e Deus conduzir a nossa vida conforme o seu Santo Espírito e conforme a sua santa palavra. Se Deus ele se inclina do céu para ver o que passa sobre o céu, ele olha tudo, observa tudo, está de olho em todas as coisas. Por quê, pastor? Porque ele é um Deus onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe do amanhã, ele sabe, né, o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a uma semana. Ele sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Ele sabe, ele é Deus. Ele é um Deus onisciente que sabe de tudo, sabe o que passa na mente do homem, na mente humana. Ele sabe o que está no coração, porque ele sonda os pensamentos. Deus é um Deus que sonda todo o pensamento que o ser humano pensa. Ele sabe o que aquela pessoa, quase não saiu, está pensando. Ele sabe o que passa pela nossa mente. Ele é um Deus também onipotente. O que é um Deus onipotente? Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Ele tem o poder de executar todas as coisas. O poder está no Senhor. O poder está em suas mãos. E quando ele quer agir, ele age. Quando ele quer operar, ele opera. Quando ele determina, não pode invalidar mais o homem. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas. Quando ele criou, né? Criou o céu e criou as estrelas, criou o sol, criou a lua e criou a terra, e tudo que há sobre a terra é criação do Deus vivente. E que tudo que Deus criou foi perfeito, é perfeito. Deus não fez nada imperfeito. Ele fez na criação da terra, né, diz que a terra estava sem forma e vazia. Essa terra que nós estamos hoje, né, com tantas maravilhas, com tantas adversidades, ela não era assim. Alguns anos atrás, né, no início da criação, aproximadamente há 5.000 anos atrás, a Bíblia diz que essa terra, ela era sem forma. E além de ser forma, a Bíblia diz que ela era vazia, não tinha nada sobre esse globo. A Bíblia só tinha água sobre o abismo e o Espírito Santo do Senhor parava sobre as águas. Mas não tinha terra, só tinha água, não tinha árvores,
não tinha pássaro, não tinha nada que você vê hoje sobre essa terra. Era sem forma, não tinha forma nenhuma. E além de ser forma, a Bíblia diz que a terra ela era vazia e só tinha água sobre o abismo. E a Bíblia diz que Deus ele começou estava no coração de Deus criar um planeta, já tinha um planeta, mas criar um planeta habitável. Mas o que Deus fez? Ele foi determinando que só tinha treva na terra. Não tinha sol, não tinha lua, não tinha as estrelas, só tinha treva sobre a terra. E ele falou o quê? Que haja luz. Que haja separação entre a luz e as trevas. E a Bíblia diz que tornou-se dia, o dia, e tornou-se as trevas a noite. E o que é que Deus fez? Ele falou que haja um luzeiro, o maior luzeiro que foi o sol, e ele também criou as estrelas. Tudo isso para cuidar de nós, irmão. O cuidado de Deus é muito grande, é muito lindo. Ele cuida de tudo aquilo que ele fez, e cuida com zelo, cuida com amor, e cuida com carinho. Ele fez a lua, para guiar as estações, e fez o sol para iluminar e aquecer a terra. Ele fez tudo perfeito. Fez esses milhões ou trilhões de estrelas que não existia no universo. E você percebe que Deus ele fez tudo perfeito. Deus não fez nada imperfeito. A humanidade, o pecado e o diabo, que é o inimigo da nossa alma, que ele foi lançado sobre a terra, foi expulso do céu segundo a palavra do Senhor, pois ele não queria mais obedecer a Deus, ele não queria aquela Lúcifer, ele não queria mais submeter a palavra, não queria mais estar debaixo da direção do Senhor. Ele era chefe, do coral, ele regia o coral celestial. Lúcifer ele era um principado e era conhecido como um anjo de luz. E a Bíblia diz que ele não queria mais estar debaixo da obediência, da submissão. Quando um ser humano, ou um crente, ou um cristão, não quer estar mais debaixo da submissão, da palavra, do mandamento de Deus, o que é que ele faz? Ele anda por si. Ele anda pelos seus pensamentos, ele anda pelas suas razões, ele toma as suas próprias atitudes, sem o consentimento de Deus. Sem perguntar a Deus, eu posso fazer isso? Senhor, me direciona, nessa direção. Deus me dá uma direção. O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Eu me encontro perdido, mas Deus sempre dá a direção certa para aqueles que buscam Ele. Ele sempre mostra o caminho que nós devemos andar e como nós temos que nos proceder neste mundo de treva, nesse mundo de iniquidade, nesse mundo de pecado. A Bíblia diz que nós somos a luz deste mundo. Nós somos a luz deste mundo. Porém, aquele que segue ao Senhor, falou Jesus, esses não andará mais em treva, ou que vivendo mais pelo pecado, sendo escravo do pecado, sendo escravizado pelo pecado, pelo engano, pela falsidade, pela mentira, pelo erro, pela prostituição, pela uma vida devastada, pela uma vida totalmente, fora da presença, fora dos planos, dos projetos de Deus. Não, ele é guiado pelo Espírito Santo, ela é guiada, é conduzida por Deus quando você entrega a sua vida ao Senhor. E agora ele diz, confia nele e tudo e o mais ele fará. Não é só entregar a vida para Deus e não deixar Deus guiar a sua vida. É você entregar a sua vida e deixar que o Senhor conduza a sua vida, o caminho que você deve andar. A direção que ele vai dar agora é ele. É ele que vai dizer, a tua direção agora é essa. É por esse caminho que você deve se proceder, é por essa direção que você deve guiar. Deus não criou o homem para que o homem viesse viver em perdição. Isso aconteceu quando Adão e Eva cometeu o pecado, saíram da direção, saíram do comando de Deus, e eles foram expulsos do jardim do Éden,
Porém, Deus não estava mais conduzindo aquele casal. Por desobediência, por não acatar uma ordenança que ele falou do fruto do jardim, de todos os frutos você pode comer, mas desse fruto aqui tu não comerás. Tu não comerás. Deus ali provou a obediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que toda tarde o Senhor descia sobre o Éden, aleluia, para ver como estava aquele casal. Olha que zelo de Deus, olha que como Deus cuida daqueles que são dele. O amor de Deus é muito grande, o cuidado de Deus é muito grande, o zelo de Deus é muito grande. Ele nos trata como Pai. Ele diz que foi nos dado o poder, quando você aceita Jesus, você faz uma aliança com Cristo, deixa o seu caminho pecaminoso, essa vida suja, entrega o teu caminho ao Senhor e deixa Ele conduzir a sua vida agora dentro dos princípios do Senhor, dentro da vontade divina. Ele passa a conduzir a nossa vida, a dizer: filho, ó, não vá por aí não, porque esse caminho aí tem tropeço, esse caminho tem abismo. É a vontade carnal, é a vontade humana que contradiz a vontade divina. Nesse caminho você vai tropeçar, nesse caminho tem um abismo, nesse caminho tem um laço. Epa, para aí, recua, dá uma marcha ré, volta, porque se você proceder em vante, você vai se destruir, você vai se acabar todo. Então Deus, ele sempre está nos guiando pelo Espírito Santo ao caminho certo, ao caminho que nós devemos andar. Deixa Deus guiar a tua vida, meu irmão, você, meu amigo. Deixa Deus conduzir os seus passos. Ele não criou esse mundo em vão. Ele criou esse mundo e tudo que há sobre esse mundo foi obra da mão de Deus. Ele falou que haja. E aquilo que estava no coração do Senhor, isso começou a aparecer do nada. A onisciência, Laman, Turibi, Calabás. A Bíblia diz que Deus trouxe a existência daquilo que não existe, não existia, só estava lá dentro do coração de Deus, de Ele criar uma humanidade, um povo, um ser humano semelhante a Ele. E Ele deu tudo de bom para essa humanidade. Ele criou os pés de árvores para dar frutos, árvores que dê semente para os pássaros, aleluia, para os animais silvestres, os animais, selvagens. Ele criou o mar, tinha água, mas ele fez separação entre água doce e água salgada, para que nós venhamos beber desta água, saciar a nossa sede. Deus criou os peixes, os répteis. Ele criou tudo para que o homem, o ser humano, viesse desfrutar daquilo de bom que Deus fez. Porém, o diabo, que ele não quer ver o nosso bem, Satanás, que é o inimigo da nossa alma, o que ele fez? Ele queria entrar na humanidade para destruir toda a criação que Deus fez. Você percebe que o homem hoje destrói muita coisa. Destrói a natureza, destrói muita coisa que Deus criou, com as fábricas, poluindo tantas as coisas, poluindo o rio, poluindo o ar, poluindo tanta coisa. Então você percebe que o homem em si, ele acaba destruindo as coisas belas e puras que Deus fez sobre a face da terra. E Deus criou o homem tão perfeito que o homem não tinha pecado. Aleluia. O homem não tinha pecado. Até o momento o homem não tinha pecado. O homem era puro, sem engano, sem malícia, sem falsidade. O homem tinha uma mente pura. A mulher que foi a Eva também tinha uma mente pura. E Deus criou o homem para a sua glória. Não para o homem se gloriar. Não para o homem se engrandecer. Não para o homem se achar que é por ele que as coisas foram feitas, por ele que as coisas é assim. Não. Deus criou o homem, ensinou o homem, instruiu o homem e discipulou o homem. Mas o homem, infelizmente, tem saído dos princípios e dos projetos de Deus. Por isso que você